né? E é um ensino da prática de pequenos grupos com um professor mais experiente que vai acompanhar a prática desses alunos que estão aprendendo, vai se corresponsabilizar pelo atendimento, e vai trazendo a teoria junto. Na graduação a gente tem muito na saúde ainda, tinha e tem ainda essa tradicional, mas cada vez mais é uma pressão para mesmo na graduação a gente ter uma prática, inclusive em vários cenários de prática. Essa metodologia então que a gente usa aí, de pedagógica, é uma mistura dessas três coisas. Vocês devem ter notado isso. A gente valoriza muito a prática de vocês, não inventa problema, podiam inventar problemas lá, né? Como as metodologias ativas fazem, inventa um caso. Nós vamos lidar com casos reais. O caso não é só caso clínico, ainda tem um apoio matricial, na estratégia de saúde da família, quando a gente forma essas pessoas, a gente lida também com muito caso real, clínico, de família, de saúde coletiva, de vigilância em saúde, de TV na escola, vamos dar um trabalho para vocês aí. Mas a gente dedica uma grande parte, nos inspiramos no Balint, né, um inglês lá que tentava formar as pessoas, eu já falo sobre isso, mas não só ele. Né? Nessa tradição da saúde, o ensino ser baseado na prática, e a gente tenta trazer a teoria com uma certa referência a essa prática. Um recorte teórico, ao invés de dar um curso enciclopédico sobre tudo que tem naquele tema, tudo sobre gestão, todas as escolas de gestão, a gente centra muito no recorte, a gestão do SUS, a prática de vocês em Curitiba, a prática na saúde mental, na atenção básica. Não é essa metodologia. E a gente pensou, então assim, a gente tem um polo dessas metodologias, o aluno é ativo e o professor fica mais de facilitador, é o nome, né? Ele ajuda, ele não interfere. No outro extremo, que o professor é o ativo. A gente pensou em construir uma estratégia pedagógica interativa. Então, assim, ou seja, a gente espera a atividade, protagonismo, iniciativa, reflexão crítica, trazer o seu conhecimento, tanto pelo lado dos estudantes, quanto pelo lado dos professores. A gente quer que o professor seja mais do que um facilitador. O professor tem oferta, se usar essa palavra. À tarde eu vou conversar com vocês sobre esse negócio de oferta, é super complicado. Parece que é fácil, né? Como é que o professor, esses pedagogos que fizeram a crítica da pedagogia tradicional, chamaram a atenção, com base nas ciências humanas e sociais, que tem a relação de poder. No ensino, na formação, há uma relação de poder, que esse poder é desequilibrado sempre a favor da instituição, da escola, e do professor como seu representante. O professor tem mais poder do que os alunos. O poder simbólico, subjetivo, mas concreto. Quem reprova vocês somos nós. Para dar o curso, nós temos que registrar o programa antes. A gente pode dizer o que é, de medicina, de enfermagem, de gestão, voltado para a estratégia de saúde da família, apoio social. Né? Então, seria demagógico dizer que nós não vivemos com uma parte do prato pronto. Só que a gente quer que esse prato possa continuar sendo elaborado ao longo do curso para permitir que, apesar desse risco, né, de uma relação desequilibrada, que envolve os gestores, os trabalhadores, os profissionais, os usuários, por isso que precisa de espaço coletivo. Né? O grupo 2, que a marca do grupo foi a horizontalidade, buscar a horizontalidade. Né? A interatividade é essa a ideia não é uma horizontalidade passiva, né? É uma horizontalidade interativa. Fala horizontalidade, porque todo mundo vai deitar no divã. Não é isso? Não vão ficar em pé nunca, cantar, inclinar. Então, na verdade, a gente busca a horizontalidade. Com o passar dos anos da vida, eu fui vendo que a horizontalidade absolutamente interparidade horizontal, ela não existe. Não existe. Doente é doente, profissional é profissional.
Pessoa com risco é pessoa com risco, por mais internet, por mais protagonismo que tem o usuário. Gestor é gestor e trabalhador é trabalhador. Tem inserção existencial diferente. Eu gosto desse conceito existencial. Existencial é o que nós somos, mas é o meio que a gente está, a função que a gente exerce. Né? A gente tem inserções existenciais diferentes, tempos diferentes, enxerga diferente, valoriza coisa diferente, em parte igual, senão não tinha nem conversa, né? Não tinha interação. Parte é, não igual, parte pode compor conjunto, pode integrar, pode articular. Não. Então, a estratégia pedagógica, a gente pensa que os professores têm que ler antes, igual o Nail, em vez de sair para andar, em vez de sair jogando sinuca, o professor tem que estudar mais do que você. Ele tem que ler bibliografia obrigatória e complementar. Ele tem que ver várias experiências, mas tem que saber escutar, tem que deixar vocês falar. Jogar sinuca é horizontalizar, né? Trazer as dúvidas, como o Bruno colocou, vocês trazer as dúvidas, mas o professor, ele é ativo também. O que a gente tenta é que seja um professor dialógico, que seja um professor interativo, né? Que reconheça que a efetividade do aprendizado depende dessa interação com o aluno, principalmente adultos, principalmente profissionais, mas também crianças. Professor, hoje em dia, de adolescentes e de jovens que odeia a informática, a internet, está perdido. Os alunos estão perdidos, mais do que ele, mas os alunos. Tem jeito, é outro povo, os adolescentes, outra cultura, outra velocidade, outra forma. Então a contribuição dele tem que tem uma parte que depende do esforço do professor, da formação, da experiência, da preparação da aula. Tem outra parte que é essa capacidade de interagir com o outro. A gente resume em subjetividade, mas é muito mais do que isso. É o contexto, é a cultura. Né? Se a gente vai trabalhar com arte, tem que entrar nisso. Agora com essa tradição da família, tem que ter vivido, ter experimentado, saber as diretrizes. Então, essa é a metodologia pedagógica que a gente buscou. Tá? A gente começou a usar essa metodologia pedagógica num curso do 5º ano da medicina, 2005, 10 anos atrás, 11 anos atrás, 2005. E na formação de médicos e enfermeiros de saúde da família. A gente estava começando a residência um pouquinho antes de 2005. Tinha pouca residência ainda de saúde da família e boa parte do pessoal que estava trabalhando nessa direção da família, na atenção básica, o curso era depois que estava trabalhando tipo especialização, que era tradicional. À noite, você ia lá, naquela aula, tinha prática de mundo. Aí eu falei, não, vamos juntar. E também de formar gente de saúde coletiva, de vigilância de saúde. Chegava, dava aula à noite, ou não fosse à noite, fosse de dia, mas enfim, teórica sobre como fazer vigilância, atendimento domiciliar. Né? Óbvio que a residência é o ideal, porque a residência é muito mais prática. Na mesma residência a gente começou a construir essa metodologia. Né? Aí, por isso que o Barrett ajudou muito. O Barrett ele começa a formar. Ele viu o seguinte: os médicos generalistas do Reino Unido, na avaliação que faziam, de resultados, do impacto, apesar de ter um discurso que tinha que ser holísticos, ingleses falam comprehensive health, né? Tinha que ser mais amplo, tinha que ser mais ampliado, tinha que ter integralidade. A formação dos médicos e a prática dos médicos era centrada na fisiopatologia do corpo, e os médicos não sabiam lidar com subjetividade e com o social, com a cultura. Então ele se inspirou na tradição da saúde, tem que aprender com a prática, mas eles já estão trabalhando, já fizeram a residência, como é que faz? Aí ele se inspira numa pessoa que ele valorizava muito, um terapeuta chamado Freud, que propôs a formação dos terapeutas, assim, um mais experiente discute, não fica lá supervisionando, mas o que está aprendendo, o aprendiz, que é a coisa da área da tradição da saúde, eu não estou nada, o negócio da saúde, o aprendiz chega e apresenta o caso e discute o caso. Ao discutir o caso, ele fala de si mesmo, aí já vamos chegando onde nós queremos chegar. Não é só o conhecimento cognitivo sobre lidar com afeto, subjetividade e com o social.
É falar da existência, da prática disso. Você vai trazer o seu caso e o que você está fazendo com o caso que você está sentindo, qual é a sua dificuldade, o que você achou que era simples, foi simples mesmo. Né? Enfim, então o Barrett pega isso, nós pegamos essa tradição, porque a gente fala muito de Barrett, com a ideia, blá blá blá. A gente acrescentou o Paideia, o Gustavo Tenório, muito na ideia dele, de mestrado, de doutorado, porque o Barrett pegava um caso clínico, discutia em coletivo, ele não fazia como o Freud. O Freud é a formação individual, um formador e um aprendiz. O Barrett juntava 16, 20, mais ou menos esse grupo, e a formação, os grupos eram 2 anos. Ficou devendo meio ano para vocês ainda. Por que você não junta esse tempo todo, dá um mês? Podemos fazer isso. Só que aí valoriza o cognitivo. A formação de si mesmo a gente perde. Essa coisa da gente se repensar, se reconstruir como pessoa profissional, pessoa frente à dificuldade, pessoa frente ao conhecimento anterior. Né? Como é que a gente lida de forma a confiar no discurso dos outros, nos protocolos, nos livros de brinco, de terapia, senão a gente não confiar em nada, mas ao mesmo tempo desconfiar. Como é que a gente transforma todos vocês em esquizofrênicos? Essa é a ideia. Esquizofrênico é uma palavra boa. Mas como é que a gente consegue lidar com essa dualidade? Como é que a gente consegue valorizar o orgânico, o social? Né? Como é que a gente consegue valorizar o subjetivo? E conforme o número de cada um, conforme o caso, a gente vai fazendo. Então, a nossa metodologia, a gente tenta fazer isso com vocês, fazer esse tipo de formação. Esse tipo de curso, já vou depois comentar um pouquinho mais. Esse tipo de curso, a gente foi descobrir que tem 3 objetivos. O último grupo brigou com super Paideia, né? Achar que o Paideia vai resolver tudo é miragem como o super-homem resolveu os Estados Unidos, mas super enrolado. Capitão Marvel, Super-Homem, todo mundo é de lá, tem um remendo. Apesar disso, eles têm uma série de dificuldades. Né? Em relação ao Zika, nós estamos brincando, tem uma professora que fala lá, mas não tem bala de prata. Não tem bala de prata. As nossas ações são I. Não tem a bala de prata. É repelente, é usar roupa, é orientar o restante, é saneamento básico, é melhorar a coleta de resíduos sólidos, aumentar a cobertura de seguro, não é outro. Mas, enfim. Então, a ideia desse sentido de ser uma solução nítida, foi bom vocês brincar, eu acho bom. Porque não é isso. Às vezes assim tem que falar. Os 3 objetivos. Os 3 objetivos. Que a gente nunca atinge, porque não é super paideia, a gente propõe muito, mas essa palavra paideia, esse conceito paideia, eu gostei muito quando eu descobri que os gregos de 2.500 anos atrás, né, inventaram a república, a democracia, blá blá blá. A gente pegou o conceito de cidadania deles, o conceito de república, de democracia, tudo isso a gente pegou. O paideia ficou meio debaixo do tapete. Mas a ideia do paideia deles era o seguinte, nós não somos deuses, nós somos seres humanos. Como nós somos seres humanos, nós nunca vamos cumprir os nossos objetivos completamente. Nós vamos lidar com seres humanos, às vezes nós não somos perfeitos, nem onipotentes, nem oniscientes. Supostamente os deuses são, nós não somos. Então não é por isso que nós não vamos procurar compreender melhor para encontrar as melhores práticas. Usar outros termos, usando o nosso termo da agora. Só que nós vamos buscar a perfectibilidade, nós vamos buscar a integralidade, nós vamos buscar a ampliação, mas nós nunca vamos ter esses valores absolutos, nós vamos buscar o conhecimento, mas nós nunca vamos chegar no absoluto, no total. Então a ideia é essa coisa da perfectibilidade. E eles sacaram, olha que danadinho eles, 2.500 anos atrás, aí eu estou falando dos 3 objetivos, né? E essa busca da perfectibilidade tem uma parte que é técnica, que é cognitiva na vida de hoje, que é tecneira, que é a função. Você vai ser guerreiro, tem que saber terra, treinar, tem que estar físico, não ser curado. Você vai ser médico lá, ou clínico, você tem que saber curar, saber fazer prevenção, higiene,
Não tem uma parte que é cognitiva. Você vai ser filósofo, tem que estudar, tem cultura, saber fazer pergunta, saber ver a natureza, comparar o discurso com a física, com a natureza, né, que chama de evidência. Agora, todo mundo tem que pensar sobre si mesmo. Todo mundo tem que ser terapeutizado, independente do divã. Alguém leu aqui que é do cotidiano, a gente vai repetir. Então aí é super paideia. Nós queremos fazer terapia não necessariamente com terapeuta. A gente quer ter um pensamento reflexivo ao largo da vida, na profissão, nas relações amorosas, conseguir parar e pensar, que é aquela coisa esquizofrênica. Eu amo o SUS. Se eu não me distanciar do SUS, eu vou ser uma desgraça para o SUS e para mim mesmo. Vou pegar um exemplo. Eu acredito muito em Inácio, na potência do nascimento. Não toma distanciamento, nós não vamos desenvolver as estratégias de trabalhar várias profissões da atenção básica. Não vamos. Né? Se a gente desenvolver qual é a clínica, qual é a aplicação do fisioterapeuta na atenção básica. Vai fazer o que na atenção básica? Um ser humano chamado fisioterapeuta. Uma ser humana também, chamado fisioterapeuta. Então a gente aposta, mas ao mesmo tempo tem que apostar tendo dúvidas. Né? Enfim. E ele dizia o seguinte: nós não estamos sozinhos no mundo grego. Tem uma coisa chamada política, não política partidária. Depois eles falam as relações de poder. E essas relações de poder são desiguais, são desequilibradas, elas estão sempre presentes. A gente não está falando da política só da gestão da cidade, está falando dessa política das relações do profissional com o usuário, do profissional com o outro. Então, a formação com a ideia, eu só peguei isso, em qualquer curso, em qualquer profissão, qualquer especialista, é para todo mundo, não é só para os generalistas. Para você ter essas três dimensões, a cognitiva, a técnica, saber conhecimento sobre aquela área, ninguém vai saber sobre tudo mais. Leonardo da Vinci lançou, acabou. Era enciclopédia, sabia tudo. Nós vamos saber de medicina, de saúde da família, de reabilitação física na atenção básica, de reabilitação física em câncer, em traumatologia. A gente vai, não tem jeito. E aí nós temos que investir nisso. Uns mais gerais, outros mais focais. Só que nós temos que investir que ser humano sou eu. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essas dimensões? O Freud dizia que todos nós somos neuróticos. Eles não acharam que a neurose é uma doença. Todos nós temos bloqueio, resistência para lidar com alguns eventos da vida, uns mais do que os outros, depende da história familiar. Depois o Piaget desenvolveu isso mais ainda. Essa formação nossa, a gente se cristaliza, se estrutura muito até na primeira infância, na segunda infância. A gente aprende a mentir para o pai e para a mãe. Vai ser um mentiroso durante muito tempo, se não refletir. Se fosse só mentiroso, não tinha problema. Nós não vamos enfrentar. Pode até perceber, nós não vamos enfrentar a autoridade. Nós vamos achar que o nosso irmão e as nossas irmãs vão tomar tudo da gente. Nós vamos ser competitivos, individualistas. Né? Depois vem o social e reforça essas condições ou facilita para a gente mudar. Uma sociedade competitiva estimula essa coisa que pode ter. Ou os irmãos e as irmãs podem ter feito uma frátria. O que é frágil? Tem relações menos competitivas, mais solidárias, o maiorzinho ajuda o menorzinho não enreda, não conta, não fala mal do pai e da mãe, consegue fazer alianças. O Piaget valorizava muito o negócio das dificuldades, que dificuldade enfrentou para aprender a ler. Tem uma professora neurótica. Vocês já tiveram uma professora neurótica? Tem neurótico que não aguenta ver felicidade dos outros. Vocês conhecem gente assim? Tem neurótico que acha que a gente só aprende com o chicote, com a pedagogia da perversidade. Tem um ditado antigo, né, que fala que Deus cria e o vento amontoa. Quem é mais religioso fala que o diabo amontoa, né? Mas eu elogiei essa tradição nossa da saúde, da medicina, da enfermagem, do ensino baseado na prática. Só que tem uma outra característica baseada na perversidade. Alguém já fez residência de cirurgia aqui? As residências das especialidades ainda tem uma cultura que tem que maltratar o aluno.
o aluno, o presidente, ele tem que ser disciplinado, ele tem que baixar a cabeça, ele não pode dar opinião, ele tem que trabalhar 80, 120 horas por semana, tem que dar não sei quantos plantões, não tem que ter tempo para pensar, não tem que ter área verde, como falou. Mas voltando para cá, voltando para os 3 objetivos então. O que a gente quer com o curso? Quais são os nossos objetivos? A gente nunca vai atingir. O que a gente busca? O primeiro é esse cognitivo ampliado. Nós queremos, o nosso compromisso radical, nós, universidade, viu? Nós, universidade e professores, temos que ter um compromisso radical, integral, holístico, com os estudantes, com as estudantes. Nosso compromisso é que vocês aprendam mais sobre apoio, sobre clínica na atenção básica, sobre interdisciplinaridade, sobre prevenção, na gestão, avaliação, planejamento, lidar com conflitos, motivar as pessoas, sobre as políticas que estão dando certo, que a gente conhece, tem evidência de atenção básica, saúde mental, do nosso político de controle de áreas. A gente tem a direito e base para criticar as políticas que estão inefetivas, como o controle da dengue, do AIDS, não inefetivo, motivação dos médicos, nós temos grande dificuldade no estudo de muitos novos médicos e outros trabalhadores também. Então tem uma parte que é cognitiva que a gente tem um compromisso com vocês. A gente quer fazer um curso que vocês se pensem como pessoas singulares. Em parte com os colegas, com o público, mas uma parte grande com vocês mesmos. E que vocês ampliem a capacidade de lidar com as relações de poder. Esse curso aqui, tá? Se a gente tivesse desistido no começo, eu desisti umas 5 vezes. Aí o Adair, não, Gastão, vai. Não pode todo mundo ao mesmo tempo. Mas quando todo mundo desiste ao mesmo tempo, é melhor parar. Porque aí a porta está fechada. Vamos cruzar as portas. Né? Quando tem muita evidência, aí não dá. Mas a gente foi esse eu desisti, o Adriano ligava, o Fabinho falava, o Adair falava, o Davidson. Né? Aí eles desistiam e falavam, não, gente, está saindo, não vai dar. Né? Aí os professores perguntaram, qual vai ser a nossa bolsa? A bolsa de vocês vai ser um aprendizado. Vocês vão conhecer outras pessoas, vocês vão pôr no currículo de vocês, no concurso que vocês fizeram. Dinheiro está ultrapassado, o conceito ficou para trás. A juventude não está ligando para isso lá, então se vocês quiserem aparecer velho, não liguem, igual. Mas enfim, então o nosso objetivo é um compromisso, uma formação de vocês, no senso lato. Aprender a fazer, lidar com política, com poder, saber quando criticar, quando enfrentar, quando falar, quando não falar, saber fazer aliança, buscar o usuário, saber lidar com o gestor, né? Saber brincar com o gestor, né? Então esse é um objetivo. A gente tem um outro objetivo, a gente chamou esses cursos de curso de intervenção, ou seja, um curso que pretende ter um impacto ao longo do curso e depois sobre a instituição onde vocês estão, sobre o SUS, sobre Curitiba, sobre o apoio matricial, sobre os gestores, sobre a atenção básica, sobre os carros, eles secretários, sobre a rede. Então a gente tem um segundo compromisso, que é esse da instituição. E a gente tem um terceiro objetivo, que é fazer reflexão e aprender cientificamente sobre uma estratégia pedagógica. Não me esconder de vocês. De realização dos professores, de ampliação do conhecimento, de tirar textos sobre isso, de refazer o nosso conhecimento, e trabalhar com esses 3 objetivos. O primeiro objetivo, eu vi algumas avaliações de vocês, já algumas coisas do local. Há uma descrição aqui em Curitiba que a gente avançou mais. Vocês sentem, pelas falas aqui hoje, né, pelos vídeos, é engraçado o vídeo, né, gente? O vídeo vocês começam com uma proposta racional e o irracional vai misturando, né? Porque a arte, então a coisa da subjetividade, as duas coisas falam. Acaba produzindo um discurso racional usando a irracionalidade, usando símbolos, imagens. O que é racional? O que comunica? A gente consegue sacar outra pessoa, eu não estou aí, consigo sacar, entender, compreender parte da mensagem que vocês estão querendo fazer, apesar de vocês terem usado valores subjetivos e racionais, entre aspas. Eu acho que é outra racionalidade, né? É irracional de vocês, e depois teve o discurso mais racional. Então, vocês têm uma avaliação que eu acho que teve impacto.
Não o outro, o segundo objetivo, que é o institucional, as instituições são mais duras, são mais difíceis. E não estão inteiras aqui. Uma parte de vocês está aqui, outra parte está lá fora. Vocês também dependem do contexto brasileiro, do Sul, Curitiba, contexto cultural mais pessimista, mais esperançoso do que a gente vive, mais democrático, menos democrático. Mas a instituição ela é muito dependente disso, ou seja, tem mais fatores que regulam a instituição do que cada um de nós. A gente tem uma autonomia de ser digno, crítico e reflexivo, mesmo em ditadura. Isso quer dizer. Mesmo numa família ultra fechada, a gente pode ser mais reflexivo e mais solidário. E acontece isso no futuro. Ainda que a maioria da família vai seguir, vai se produzir, vai se coproduzir, parecendo com a família. Mas a gente tem. A instituição é mais difícil de mexer. E é engraçado, isso também em Campinas, também em Uberlândia, que o pessoal do apoio matricial muda mais. Por que muda mais? É processo de trabalho. O processo de trabalho depende do gestor, depende da instituição, mas depende muito de vocês. Da relação com a equipe de saúde da família, da relação interpares. Então tem um espaço maior para introduzir reunião de equipe, mexer com o projeto terapêutico, melhorar a comunicação, aumentar a responsabilização, desburocratizar as referências, contra-referências, ser corresponsável. Então, o pessoal do apoio institucional da gestão fala, mudou um pouco, mudou algumas coisas, tem isso, tem aquilo, mas é mais difícil. A gente tem notado que é isso mesmo. E o terceiro, os professores ficaram todos mais arrogantes do que eram. Estou elogiando o professor, dando presente. Aí, para terminar mesmo, grupo 1, o que me marcou? Eu fiquei muito marcado agora na Missão Impossível, da busca e da mensagem. Quando a gente pensa da gente se mudar, a missão é difícil, mas está mais